se você se precisa investir tanto para poder atender em domicílio. Precisa investir muito para poder atender, começar a atender em domicílio os pacientes portadores de feridas crônicas. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica. Eu ensino enfermeiras a tratar qualquer tipo de ferida em 3 meses, se tornando referência na sua região, mesmo que esteja começando do absoluto zero. Nosso tema de hoje está incrível, vocês estão chegando aí agora, já envia no aviãozinho aí para outros enfermeiros e enfermeiras que vocês conhecem, porque a gente vai falar sobre hoje se precisa investir muito para poder a gente atender em domicílio. E eu vou mostrar para vocês, vou abrir aqui a minha maleta, vou mostrar para vocês o que a gente precisa para poder começar, tá? O que a gente precisa para poder começar a atender em domicílio e a gente, né, ter a nossa liberdade profissional, ter a liberdade dentro da enfermagem, ter a nossa liberdade de tempo, de espaço, fazer a nossa própria agenda e começar, sim, a virar essa chave, transformar a nossa vida dentro da enfermagem, se libertar dos plantões exaustivos, se libertar da falta de estar com a família, né, da sua ausência na sua família, e é isso que a gente vai conseguir entender como é que vocês vão começar aqui hoje, certo? Eu não dou o primeiro passo, né? Essa questão de dar o primeiro passo, de pensar grande, de pensar pequeno. Eu não dou o primeiro passo, eu não começo a atender os pacientes em domicílio porque eu não sei por onde começar, primeiro. Segundo, porque eu acho que eu vou gastar demais, eu não tenho como investir agora nisso, né? Vocês me falam também sobre isso. Não tenho como investir agora, não tenho condições, ainda tenho muita coisa para poder atender os pacientes. Eu tenho plantões, eu trabalho no hospital, eu trabalho no PSF, e aí eu não vou conseguir começar agora. Por quê? Porque eu acho que eu preciso de muito dinheiro e eu não vou conseguir estruturar uma empresa, né? É um empreendimento, é empreendedorismo na enfermagem, né? Eu não vou conseguir fazer isso, é um passo muito alto, é um passo muito diferente, é uma liberdade que às vezes assusta, né, a gente. Mas calma, que eu vou dizer para vocês que principalmente qual é a diferença entre atendimento em domicílio e clínica também, tá? Boa noite, Andresa, também, que minha trilheira. E aí a gente pensa muito no atender em domicílio como se fosse uma clínica também, tá? Claro, gente, que a clínica, a gente vai ter muito mais custos com a clínica do que atendendo em domicílio. Para você começar a atender em domicílio, você não precisa de muita coisa. Na clínica você precisa do espaço, ou nem que seja uma clínica, seja só uma salinha que você vai alugar. Para poder você começar a fazer consulta de enfermagem. Você vai precisar alugar esse espaço, às vezes até você precisa pagar energia, né? Vai precisar pagar outras coisas no estabelecimento. Tudo isso tem que entrar na sua precificação também na hora que você for cobrar para o paciente. Termina encarecendo também o valor que você vai cobrar para o paciente. O paciente às vezes até reclama do valor. Mas isso, quando você tem segurança, não importa, tá? Que você diz o seu valor. Mas isso é um tema para uma próxima live. Hoje a gente vai falar aqui sobre se precisa investir muito, né? Eu vou contar uma historinha para vocês, né? Que é a história, inclusive, da minha vida. Minha gente, como é que eu comecei a tratar os pacientes em domicílio. Vocês acreditam que eu nunca tinha pensado nisso na minha vida? Eu trabalhava dentro do hospital e eu nunca tinha pensado nisso. Eu já gostava muito de feridas, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar em domicílio. E naquela época, a gente tinha muito essa cultura, na época que eu comecei mesmo, a gente tinha muito essa cultura de que todas as pessoas que precisavam de um atendimento na sua residência, quem ia atender era o técnico de enfermagem. A enfermeira fazia burocracia e quem fazia técnica mesmo, troca de curativo, né? Tudo isso era técnico de enfermagem. Por quê? Porque não existia ainda uma resolução definida, né, de que o enfermeiro, a enfermeira é que tinha responsabilidade em relação à troca de curativo, que é um procedimento mais invasivo, que é um procedimento de grande porte, né, e que essas diferenças, né, por exemplo, a passagem de sonda, tudo isso era tudo atribuição dos enfermeiros, né? E não dos técnicos de enfermagem. Então, não existia isso muito bem definido naquela época. Então, hoje, a gente tem definido que é sim a responsabilidade do enfermeiro, é função do enfermeiro, a prescrição acontece
pelo enfermeiro, não é pelo técnico de enfermagem, e o técnico de enfermagem vai trocar curativos quando o enfermeiro solicita, prescreve e orienta, e está sob a supervisão do enfermeiro, está descrito lá na legislação, na resolução 567 de 2018, tá? É desse jeito que acontece. Mas naquela época, quando eu comecei a atender domicílio, não era dessa forma. Inclusive, todos os curativos que apareciam dentro do ambiente hospitalar, a gente indicava para as técnicas de enfermagem. Ah, a técnica fulana, ela vai fazer na sua casa. E a gente ficava indicando os curativos para as técnicas de enfermagem fazerem e ganharem também um valorzinho extra, tá? Dentro do hospital. Esse paciente especificamente era um paciente que tinha uma lesão muito grande, né? Uma lesão de grande porte. Ele foi um mal perfurante plantar. Começou com mal perfurante plantar. Lá, quando ele se internou, ele estava com osteomielite, inclusive. Ele estava com infecção. Aí, quando foi para o centro cirúrgico para poder fazer desbridamento, colheu também, fez biópsia, colheu cultura lá do osso, viu que estava com osteomielite. E aí foi diagnosticado, né, com essa osteomielite, internou, foi fazer antibiótico terapia sistêmica, endovenosa, foi fazer hiperbárica também, oxigenoterapia hiperbárica. Ele quase ia amputar, o médico, assim, disse que não tinha mais o que fazer. Era um mal perfurante plantar, minha gente, uma coisinha de nada, assim, embaixo do pé, e o médico queria amputar até o nível da coxa, o nível da coxa. Aí ele começou a se desesperar, ela vinha, pelo amor de Deus, né? Porque a gente começa a ter contato com o paciente, eu trabalhava dentro do hospital, e via o paciente todos os dias, perguntava como é que ele estava, não sei o quê, e ele começava a desabafar comigo, dizendo, pelo amor de Deus, o médico, ele quer amputar na coxa, e agora não imaginava que isso ia acontecer, né? E aí ele não sentiu, era diabético, ele não sentiu, pisou no prego, não sentiu, ficou, ó, ele mesmo só veio ver depois de muito tempo, porque não era orientado a avaliar o próprio pé, a inspecionar o próprio pé, a olhar se tinha alguma coisa no próprio pé. Ele mesmo só veio descobrir depois de muito tempo, e ainda quando descobriu, ainda escondeu da família. Demorou, né, para poder procurar ajuda, procurar atendimento. E aí ele estava muito triste porque ele não imaginava, porque ele tinha escondido um pouquinho, uma besteirinha, né? Uma besteirinha daquela, ele tinha escondido, ele não imaginava que poderia perder a perna inteira por conta daquilo. E aí eu disse, não, peraí, né? A gente pode resolver, vamos lá. Aí eu conversei com o médico, né, assistente, para poder a gente tentar entrar num acordo, né, para ver se tentava, pelo menos, reduzir o nível da amputação dele e tentar, com os antibióticos, com a hiperbárica, com os curativos, a gente conseguir, né, resolver o problema do paciente. E aí ele fez uma amputação de antepé, só do antepé, e fez uma fasciotomia e abriu a perna quase inteira até o joelho, para poder, nessa fasciotomia, drenar, né, a quantidade de exudato que tinha, a infecção que tinha lá dentro na perna dele, já que já tinha subido muito essa infecção, né? E aí o médico fez uma fasciotomia para poder, quando abrisse, a gente ter acesso ali para tentar o antimicrobiano tópico também, para poder fazer essa cicatrização. Então ficou uma ferida da perna inteira, de verdade, do pé lá, que estava amputado, até o joelho. Então era uma ferida muito extensa, realmente, muito grande. E como eu sempre conversava com ele, sempre eu queria fazer os curativos dele, eu gostava de fazer os curativos dentro já do ambiente hospitalar. Então, quando eu estava lá dando, né, meus plantões, e eu estava lá todos os dias, nessa época eu estava como diarista, que a gente chama aqui, que aí é de segunda a sexta-feira, não trabalha no final de semana, e nessa época eu setor, né, do internamento como diarista. Estava trabalhando todos os dias de manhã, eu estava lá e todos os dias eu trocava o curativo dele, eu fazia curativos diários dele. Então, a gente termina que fica, né, cria esse vínculo com o paciente. Então, quando o paciente foi receber alta, o médico suspendeu realmente, foi evoluindo bem, e aí foi liberar ele de alta porque tinha acabado os antibióticos já, né? Então, quando ele recebeu alta, ele queria que eu continuasse a fazer os curativos dele, ele não confiava mais em outra pessoa. Então, ele começou a me pedir, pelo amor de Deus, eu fazemos curativos em casa, eu pago quanto é, sabe? E aí, a partir daí, foi que acendeu em mim, ó, há muitos anos, acendeu em mim que existia uma oportunidade que eu poderia abraçar fora do ambiente hospitalar, né? Existia essa oportunidade de eu estar tratando do paciente em domicílio.
E daí foi que eu comecei a fazer isso, né? Eu comecei a tratar o paciente em domicílio. E como foi que eu comecei? Como ele insistiu muito e eu nunca tinha pensado nisso, eu não imaginava, e ainda mais naquela época, né? Aí, assim, que não existia nem concorrência. Aí, naquela época, como foi que eu comecei? Eu disse a ele para ele comprar todo o material. Então, eu dei uma lista, eu peguei, anotei no papel tudo o que ele tinha que comprar. E aí, até a caixa de máscara, a caixa de luva de procedimento, todos os meus EPIs, touca, sabe? O gorro, tudo, eu mandei ele comprar. Até os meus EPIs, mandei ele comprar. Sabe como foi que eu cheguei na casa dele? Só com jaleco e a minha bolsa. Só. Eu não tinha nem maleta de atendimento. Eu não tinha. Eu disse a ele, inclusive eu disse a ele, mas eu não atendo assim domicílio, não tenho material e tal. Ele não se preocupa, eu compro tudo. E aí foi quando ele comprou tudo, absolutamente tudo. Ele equipou a casa dele, né? Deixou lá as caixas dos EPIs, tudo direitinho. E eu comecei dessa forma. Então eu pergunto a vocês, como foi que eu comecei a tratar em domicílio? Com R$ 0. Zero de investimento. Eu não investi nada, minha gente. Nada, nada, nada. Então, eu não precisei de nada para investir. Ah, Lavínia, mas agora é outra época. Você está falando aí da sua época. Agora tem concorrência, né? Não tem como, né? Fazer dessa forma. Gente, eu recomendo, inclusive para as minhas trilheiras lá dentro do método Trilha, que elas sim montem uma maletinha básica, tá? Mas não necessariamente é obrigatório, não. Não é obrigatório. E tem muitas delas que começaram a atender da mesma forma que eu, agora, né, em 2024, e começaram a atender do mesmo jeito. E a dizer, ó, eu vou lhe passar a lista para o paciente comprar a lista dos materiais todos que eu precisar. E assim, fazendo a captação do paciente dentro do ambiente hospitalar. Se você está aí, ainda trabalha no ambiente hospitalar, ainda está nos plantões exaustivos, ainda está no internamento, está dentro de uma UTI, enfim, se está atendendo os pacientes, é uma grande oportunidade, inclusive, de você captar. Os pacientes, eles saem de alta, minha gente, eles saem de alta e eles querem continuar a assistência. E daí você pega um cliente já, um paciente, para poder você começar a atender em domicílio. Essa é uma grande forma de você começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo e não mudar de uma hora para outra, né? Porque é um medo maior que vocês têm assim, eu vou largar tudo que eu tenho dentro do hospital, vou largar o meu salário, vou largar tudo e eu vou lá e vou atender, simplesmente eu vou meter a cara para atender em domicílio, né? Muitas vezes vocês não dão o primeiro passo por conta disso. Mas entenda que no próprio hospital que vocês trabalham, você já consegue fazer isso e começar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo.